Estamos com mais um Skill Podcast ao vivo e dessa vez eu e o Décio vamos trocar uma ideia com vocês a respeito do tema de hoje, que é não preciso, ou você não precisa, né, digamos assim, trabalhar em equipe para atingir a vitória no LoL e dominar a vida profissional. E isso é uma grande mentira. Se você pensa desse jeito, pelo amor de Deus, não pense assim. E claro, a gente vai explicar o porquê que não funciona assim e te explicar como você pode tornar-se mais habilidoso para não só atingir essas vitórias no League of Legends, mas também, claro, para dominar a sua vida profissional, porque em qualquer lugar que você for, vai ter uma equipe, e óbvio, para falar um pouco mais sobre isso comigo hoje. E aí, Décio, como é que você está? É mais um grande prazer estar aqui com você para conversarmos sobre essas habilidades que são um verdadeiro passe de mágica para que as habilidades técnicas tenham um destaque maior e a gente possa ter uma alta performance, tanto no jogo como na vida profissional. É isso, alta performance é a chave de tudo, né? E falando já de alta performance, por que o tema de hoje é isso, né? Trabalho em equipe, a importância dele tanto para o jogo quanto para a vida profissional. Muitas vezes o pessoal de casa de repente pode estar se pensando, mas eu não preciso necessariamente, eu jogo solo kill, sabe? No LoL eu só quero subir meu elo e meu time trola, e aí, tipo, não é problema meu se o time trollou e, tipo, se o time não fez o que deveria fazer, ou então eu não preciso necessariamente comunicar com o meu time, eu não preciso desse trabalho em equipe, ou isso não vai me ajudar em nada, né? Que é pior ainda, né? Isso não vai me ajudar em nada, isso não vai me ajudar na vida pessoal, eu que tenho que ser bom e pronto, né? O pensamento quase de Sasuke Uchiha aí pro pessoal que assiste Naruto. Agora, na vida real, fora do Naruto, ou seja, no League of Legends, na vida profissional e também na vida pessoal, não é bem assim que funciona, né? Para atingir a vitória no League of Legends e dominar essa vida profissional, é essencial saber e conseguir trabalhar em equipe. Então, analisar realmente tudo que está acontecendo e tomar as melhores decisões a partir disso, a partir da equipe. E se você não tem essa habilidade, se você não consegue trabalhar em equipe, reclama, coloca a culpa demais nos colegas de trabalho, nos companheiros de equipe, em todo mundo, seja no jogo ou na vida profissional, vai ser muito difícil você alcançar um grande objetivo. Décio, na sua experiência profissional, você já conseguiu alguma coisa sozinho, cara? Olha, Tonelo, eu já consegui muitas coisas sozinho, né? Mas desenvolver um projeto, né? A questão é essa, eu consegui muitas coisas sozinho, mas desenvolver um projeto, nunca. Não existe a possibilidade de você desenvolver uma empresa funcionar com uma pessoa aqui e outra pessoa ali. Você tem que formar times para esses times chegarem, traçar um planejamento e traçar metas e para chegar a algum objetivo, né? Eu entendo que eu sempre fui um desportista, eu entendo e adoro o trabalho do jogo em equipe, sem um bom trabalho de equipe, você não chega nunca a um resultado legal, né? Eu fico pensando que talvez, numa leve brincadeira aqui, né? Eu fico pensando que só o baixinho lá do Messi, que quando o time está jogando lá o Barcelona, né? Chama lá o baixinho, que o baixinho resolve. Aí o baixinho vai lá e resolve mesmo, né? Mas, felizmente ou infelizmente, né? Não é assim, né? O time precisa jogar. E o Messi jogava melhor quando ele tinha dois craques no meio do campo, ajudando, dando a bola para ele, que era Iniesta e Xavi. Esses dois caras caíram fora do time, o futebol do Messi caiu muito junto com eles, né? Então, diria para você, Tonelo, é realmente impossível se chegar a algum lugar, a um projeto dentro de uma empresa, você chegar a um projeto sem uma equipe que está toda ela muito bem conectada, toda ela muito bem respeitada, cada um respeitando qual é o papel de cada um, para que esse objetivo seja alcançado. Então, para você a resposta é nunca. Não se chega a objetivo nenhum sem uma
boa equipe, uma equipe sabendo exatamente qual é o objetivo que tem que alcançar. E de repente o pessoal de casa fala assim, não, mas eu vou trabalhar de, sei lá, programador, né? Eu faço sozinho aqui as minhas coisas. Não, não é bem assim também. Sempre vai ter alguém acima de você, alguém abaixo de você, né? Você pode ser o dono da empresa, vai ter alguém, muita gente na realidade, fazendo muita coisa também para você, com você, por você e tudo mais. Então essa dinâmica de equipe, que é uma habilidade comportamental também, né? Saber trabalhar em equipe, saber reconhecer o que o Décio disse, o respeito na equipe, saber o que precisa, saber atingir as metas da melhor maneira, saber conhecer os seus pontos fortes, os pontos fortes de cada cada uma das pessoas que está ao seu redor também, e aí alocar essas tarefas, né, distribuir as tarefas da melhor maneira possível, ou então se juntar aquela pessoa, vamos fazer isso aqui, a gente faz melhor e tudo, enfim, saber as características realmente de cada um. Tudo isso vai estar sempre presente na vida profissional e, de novo, no League of Legends não é diferente. Quando você está vendo uma entrevista de time ou qualquer coisa de time, né? Pode ser time profissional ou time da sua solo kill mesmo. Se o time coopera, tudo funciona muito melhor. Então, eu entendo, a gente sabe, né, da GG Educate, que às vezes os caras trollam mesmo, e acontece. Infelizmente, não é todo mundo que é afiado, e infelizmente não é todo mundo que tem essa habilidade de trabalho em equipe, e na verdade, infelizmente, não é todo mundo que sabe que isso existe, né? Por isso que a gente está aqui falando da importância da habilidade comportamental. Mas sem isso, sem o trabalho em equipe, como o Décio disse, você não atinge a alta performance. Não existe um time de League of Legends ou de qualquer outro esporte no mundo que jogue quieto, ou que jogue sem comunicação, ou que jogue completamente, assim, com um jogador qualquer diferente por dia, sabe? Ou então que cada um só faça o seu. Não existe, né? Realmente não funciona. E é claro que só saber trabalhar em equipe, só isso, né? Não é necessariamente uma coisa assim, um estalar de dedos que do nada você vai conseguir começar a ganhar tudo no LoLzinho e subir ela pra caramba, assim, né? O ranking que você quer chegar, a carreira que você quer seguir, no caso da vida profissional e tudo mais, né? Isso tudo não é só com o trabalho em equipe que você vai conseguir. Claro, existe habilidade técnica também envolvida, existem outras habilidades comportamentais que a gente sempre fala aqui na GG Educate, que são tão importantes também. Mas o seguinte, se você trabalha em equipe e se você faz isso bem, se você tem isso bem desenvolvido, né, essa skill afiada, aí sim atingir as vitórias no League of Legends e dominar a sua vida profissional vai ficar mais fácil. É o que a gente fala da habilidade comportamental, te ajudar a controlar, tanto no League of Legends quanto na vida profissional, o que você quer fazer para você tomar essas melhores decisões. Então, se você sabe trabalhar em equipe, com certeza esse tipo de situação fica mais fácil e fica até mais claro também, né, Décio? Quando você sabe trabalhar em equipe, a equipe tá bem, a equipe tá naquele flow, né? Parece que o objetivo fica menos difícil, as decisões ficam mais claras, parece que tudo funciona melhor, cara. Tonela, eu diria para você que quando o objetivo ele é comum, ele é muito claro, quando o objetivo é muito claro, vamos dizer, no futebol, no jogo. Se o objetivo é ganhar a partida, o objetivo é que, olha, vamos segurar eles o máximo que a gente puder para perder de menos, sabe? Mas quando você no trabalho, você tem um objetivo muito bem definido e, principalmente, você respeita e confia nos componentes dessa equipe, que sabem que cada um vai segurar na corda e não vai soltar a corda, sabe? Eu estou usando aqui uma analogia, mas acho que todo mundo entende o que é um cabo de guerra, né? Sim, então, sim. A gente sabe que tem gente que pega na corda e vai soltar a corda. Mas quando você tem uma turma que você sabe e confia que não vai soltar a corda, é muito gratificante. Por quê? Porque você consegue alcançar as metas com mais facilidade. Eu não quero dizer que a vida é um mar de rosas, mas quando você trabalha em equipe, quando você confia nos seus companheiros, quando existe respeito, quando existe uma comunicação clara e objetiva, quando você está
está sempre à disposição para colaborar com o seu colega, né, de equipe, as coisas andam mais fácil. Não só mais fáceis, andam bem mais fáceis, bem mais fácil. Não tem outro jeito, né? E não existe mais trabalho individual, a não ser esse cara de TI mesmo, que vai ficar lá num buraco, num canto, né? Mas em algum momento ele vai ser chamado para uma reunião, para o pessoal, para ele saber o que o pessoal quer dele, né? Porque ele não pode ficar lá só programando e sem saber para sempre, né? E qual é o objetivo, o que se esperam dele, né? Por aí. Sim, igual, eu sou um exemplo muito claro disso. Eu confesso que eu brinquei no começo, né, do Sasuke e do Naruto, porque no desenho, para quem assistiu, para quem já viu, tem muito essa diferença. O Naruto é o cara que vai tentar fazer tudo em grupo e o Sasuke é o cara que vai tentar fazer tudo sozinho. Eu era muito mais esse lado de tentar fazer sozinho. Eu tinha uma dificuldade grande de trabalhar em equipe quando eu era menor, assim, sabe? Na época de colegial, na época de escola, até no começo da faculdade também, eu tinha uma dificuldade muito grande, eu sentia que eu não gostava de delegar, eu não gostava sabe, eu queria a minha ideia, eu queria, tipo, meio que monopolizar tudo ali, e eu sempre tinha dificuldade, eu conseguia fazer os trabalhos? Conseguia, mas muito estressado, com muita dificuldade, se dava errado, era, obviamente, né, eu que respondia por tudo, eu não tinha como me apoiar em ninguém, era muito complicado, sabe? Era uma situação muito complicada. E depois, principalmente quando eu entrei no curso de Relações Públicas e tudo mais, foi mais ou menos a mesma época ali que eu estava mais firme no League of Legends, né, e tal, foi o momento que eu comecei a realmente me preocupar um pouco menos, assim, com essa coisa de querer monopolizar demais, e comecei a não só delegar mais tarefas, quando eu estava na posição de delegar tarefas, né, distribuir tarefas, mas também a confiar mais em quem estava do meu lado, a, obviamente, entender como essa pessoa gostava de trabalhar, ou então como essa pessoa gostava de jogar, né, e ao invés de querer controlar tudo o tempo inteiro, se a pessoa no League of Legends falava assim, não, eu quero fazer um jogo para rota inferior e tal, eu tava de suporte, eu não tinha às vezes confiança 100% em mim mesmo, mas beleza, vamos, tô na sua call, vamos fazer, e começou a dar mais certo. Foi nessa época que eu comecei a ter também experiências ali com League of Legends competitivo e tudo mais, e eu fui percebendo que isso dava muito certo, que não era um bicho de 7 cabeças, as pessoas também estavam bem intencionadas, é que o Dess falou, não é aquela coisa de, vou ter uma equipe, um time que não tá nem aí pra nada, e é óbvio, né, talvez não vá para frente, é difícil, pelo menos vai ser muito mais difícil, mas eu vi que as pessoas estavam bem intencionadas, estavam querendo o meu bem, a gente estava querendo o mesmo objetivo, sabe? Então era muito bom trabalhar nessas equipes, e na faculdade eu percebi muito isso, nessa época também do League of Legends, que eu estava querendo subir mais de elo, estava bem tryhardão mesmo e tal, quando eu jogava duo, então quando eu jogava com o timinho ali amador que eu tinha, eu percebia muito isso, e essa experiência, ou essas experiências, e essa prática que eu tive da habilidade comportamental de trabalho em equipe, foi o que me ajudou muito na hora de ser um bom profissional, um profissional melhor, né, no caso, atualmente com o que eu faço, que é o casting, né, porque eu nunca vou estar sozinho numa transmissão, não existe. E muitas vezes lá no comecinho, 1000 anos atrás, com casters também amadores, talvez eu não confiasse 100%, eu ia com aquele pensamento de, não, eu vou fazer o meu, né, cada um faz o seu e já era. Tipo, não devo nada, não vou ver a pessoa de novo, né? Só que esse tipo de pensamento não entregava uma transmissão boa. Era óbvio, era claro, era nítido que eu e a pessoa estávamos completamente desconexos, assim. E não ficava legal, a gente não atingia a alta performance, né? E tanto é que eu não era profissional na época. Uma vez que eu virei profissional, a gente sentiu, né, eu, as pessoas que trabalhavam lá comigo, sentimos a importância disso, e mesmo tendo diferenças na equipe de pensamento, de ideias, de maneiras, de estilos, ainda assim trabalhar junto foi o que fez nosso time, por exemplo, do Overwatch, mesmo sendo um jogo um pouco menor no Brasil, ser lembrado até hoje, né, como uma grande equipe. Todo mundo que estava naquela equipe, sem exceção, foi para um lugar maravilhoso, assim, do trabalho do casting, sabe? Então, realmente, a gente tinha qualidade e nós juntos fazíamos uma parada muito legal acontecer. Então, eu brinco, né, que eu sou esse exemplo vivo, assim, né, dessa situação. E aí, Décio, você falou de flow, né, de realmente ter esse respeito e tudo mais, e o que a gente pode fazer, de repente, quando está num trabalho em equipe, e a gente percebe que talvez
não que não tenha a confiança da outra pessoa, vamos imaginar que já tenha, mas assim, como a gente pode ser uma pessoa que se encaixa nas equipes, sabe? Quais as dicas para poder perceber, olha, essa pessoa está meio cansada, vou fazer um pouco mais por ela, ou então, ó, aqui não tem por que eu fazer tal coisa, vou ser mais assertiva, vou ser mais firme e tal. Como que você enxerga essa maleabilidade, assim, que a gente tem que ter dentro de um trabalho em equipe? Tonelo, sendo assim, muito objetivo em relação à equipe, né? Uma equipe de trabalho que tem um, um propósito, existe um objetivo com metas definidas. Eu já falei aqui, já conversamos aqui sobre isso, mas as pessoas, principalmente os jovens que estão dentro da universidade, saindo do mercado de trabalho, e o próprio mercado de trabalho e o senso comum também pensam que no profissional, o cara Sim. ser um excepcional profissional. Mas eu descobri com o tempo que por trás de um profissional existe antes um ser humano. Uhum. E se você respeita e cuida desse ser humano, o profissional avança, o profissional floresce. Então, o que acontece? Quando eu sinto que existe algum desajuste, o que está um pouco desajustado, eu chamo ele e tenho uma conversa de amigo. E aí, o que está rolando? O que está acontecendo? Não, vamos dar um exemplo aqui. Não, o fulano sempre me atrapalha aqui no jogo. Ah, é? Então tá aí, vamos fazer uma coisa. Você já falou isso para ele? Eu falo, ele não me escuta. Então vamos fazer uma coisa. Deixa eu falar com ele para ver o que acontece. Aí eu chamo o outro, para a conversa não ficar, eu quero escutar um lado e o outro. Aí o outro me diz, não, é ele que não... Não, agora vamos botar os dois aqui. O que está acontecendo? O que é mais importante? É a briquinha de vocês? É esse rachazinho de vocês? Ou a gente chegar no objetivo lá? Eu quero que vocês me respondam isso. Né? Aí eu fico pensando que quando você conversa, né, as coisas ficam mais claras e acaba com esse nhenhenhen, essa birrinha, essa chaticezinha, que às vezes acontece em equipes. Mas um bom líder tem que perceber que se alguma coisa não está andando legal, não é o profissional que está pecando, é o ser humano que está complicando alguma coisa ali. Então você cuida do ser humano e aí as coisas vão funcionar. E a equipe tem que funcionar e a equipe só funciona em alta performance quando você está ali, cada um confiando no outro, como eu já falei, né? E achei muito interessante essa história sua, né? Você veio desenvolvendo essa sua habilidade de trabalhar em equipe já um pouco mais na frente, e acredito que já foi o LOL que foi te dando um pouco mais dessa flexibilidade, né? Porque flexibilidade também é uma habilidade comportamental, né? Sim. Decidir que eu preciso mudar, decidir ser mais flexível, decidir essas coisas, né? Bom senso, né? Essas coisas não se aprendem em universidade, nenhuma no mundo, nenhuma no mundo. Então, bom senso, peraí, eu preciso andar com a equipe, né? Bom senso, eu preciso dar o meu melhor para que a equipe toda chegue lá, que todos tenham o melhor. Se cada um está dando o melhor de si, por que você o bacanão e não vou dar o melhor de mim, né? Sim, com Porque, na certeza. verdade, no mundo comercial, as pessoas que não estão dando o melhor de si, elas têm outras muitas querendo o lugar delas, né? E mesmo no jogo, se você está num time, no LOL, se você não está dando o seu melhor, essa equipe vai trazer outra pessoa, porque não é possível você ter uma equipe que dá 100, 120% e o cara só dá 80%, e acha que está dando muito.
esse cara vai rodar. Cara vai rodar no jogo e vai rodar também na vida dele profissional. E depois ele fica colocando a culpa nos outros, né? Olha, uma das coisas que eu aprendi muito cedo na minha vida, que o único responsável pelos meus insucessos sou eu mesmo. Sou eu mesmo. O dia que eu passar a culpar os outros pelo desastre que aconteceu, aí eu me tornei um zero. Um zero. A gente precisa assumir as responsabilidades. Se a minha equipe não chegou ao resultado que nós planejamos, não a culpa, mas o responsável sou eu. Assumir responsabilidades é muito importante também. E é uma habilidade também comportamental, né? Essa autorresponsabilidade, assumir responsabilidade, né? Com certeza, cara, já vi muita gente, o pessoal fala, não, porque a gente perdeu o jogo por causa do time horrível. Eu, às vezes, até hoje, assim, quando eu tô muito bravo, sabe? Quando eu tô num momento que eu não tô pensando legal, às vezes eu me pego pensando isso, falo, não vou digitar isso no chat, sabe? Não vou fazer isso, mas, né, já tô além desse nível, assim, não preciso fazer mais isso, mas assim. Às vezes me pego pensando, e aí vem exatamente isso que você falou, tipo, calma lá, não é bem assim. É muito fácil culpar as outras pessoas. Claro, às vezes o time realmente fez erros e tudo, mas assim, se você tá vendo tantos erros e você tá jogando com eles, talvez você faça muitos erros também, porque por que você não tá em outro elo então? Né? Então é aquela coisa, ao mesmo tempo que a gente tem que saber sim se policiar e ter essa autorresponsabilidade que é essencial, outras pessoas vão fazer erros. E trabalhar em equipe não é só você, de novo, delegar tarefas, ou então fazer a mais porque alguém fez a menos, ou então ser mais assertivo e saber o seu limite. Também é você ter uma noção 100% de que você está fazendo o seu correto, né? Porque isso vai impactar positivamente na sua equipe e perceber esse impacto positivo na equipe. Então, aquela coisa de, às vezes tem uma call dentro do jogo que você sabe que não vai dar certo, que não vai funcionar, mas todo mundo foi e tudo mais, e aí, tipo, você vê que não vai rolar muito bem, você sai, e de repente alguém fica muito bravo com você porque você não foi, mas aí depois, só de você fazer isso, você ganha uma vantagem na sua rota, em 2 brigas pra frente, você tá muito forte, né? 3, 4, 5 minutos pra frente, você tá muito forte, e aí você vai com o time e dá tudo certo. A galera fala, pô, esse cara realmente sabe trabalhar em equipe, porque talvez ele tenha sido um pouquinho mais assertivo, mais firme, né? Talvez até um pouco mais egoísta em determinado momento, mas o pensamento dele era para ganhar o jogo, o pensamento dele era para a equipe, né? Então isso também faz uma diferença muito grande. Outro pensamento que a galera sempre fala é, não, mas porque no trabalho, na faculdade, ou em alguma coisa, enfim, qualquer aí na vida profissional, isso deu errado porque foi culpa de outra pessoa, cara, sabemos que, como o Décio disse, todo mundo é ser humano e é passível de erro, você incluso, eu incluso todo mundo, né? Mas só culpar a outra pessoa não é trabalhar em equipe. E aí tem várias maneiras de melhorar isso. Uma que o Décio disse, né? Essa conversa franca, de amigo mesmo, uma coisa assim. De repente ver que a pessoa está fazendo um trabalho que tem que escrever muito. A pessoa não gosta, odeia escrever, não é muito boa em escrever, prefere fazer um trabalho que seja de design. Não porque essa pessoa está escrevendo muito, né? De repente tentar realocar, mudar isso, fazer essa diferença vai também trazer um impacto muito melhor, e isso é um trabalho em equipe, você não precisa ser líder para fazer, né? Então, tem uma dificuldade aqui, chama ajuda de alguém, a pessoa te ajuda, depois você sabe a dificuldade da pessoa, você vai lá e ajuda também. Isso é um trabalho em equipe, é uma maneira de você, de novo, a partir da sua análise do que está acontecendo, a partir do seu conhecimento da equipe, se ajudar, né? Buscar aumentar essa confiança para que vocês cheguem também nesse altíssimo nível aí de performance, claro, chegue no objetivo, seja ele alcançar as vitórias no League of Legends, ou então dominar a sua vida profissional. E para fazer isso, né, já falamos como é importante ter esse trabalho em equipe e tudo mais, não adianta ficar pensando de querer fazer tudo sozinho, porque não adianta, cara, fazer tudo sozinho não é por aí. Não, você não vai chegar tão longe, né, fazendo assim, realmente, ou pelo menos vai ser muito mais difícil, e como dissemos, as habilidades comportamentais estão aqui para facilitar o seu caminho, para te ajudar a dominar a sua vida profissional, e a gente sabe, cada um tem uma função dentro do League of Legends, o jogo é em equipe, então você tem que ter essa autorresponsabilidade para, óbvio, entender e desempenhar bem a sua função, e também saber em qual momento que você pode ser água, né, que nem diria o Bruce Lee, acho que falava, né, seja água, né, ou seja, se adapte ali à situação da melhor maneira possível,
E o próprio Michael Jordan falava também, né? Um excelente jogador, ele vai ganhar partidas, mas um time excepcional vai ganhar campeonatos, né? O que o Décio disse, às vezes o Messi dava uma resolvida, diferente, fazia um milagre dele lá, mas não era sempre, né? Ou então, se fosse uma pessoa em milhões de pessoas. E aqui, de novo, a gente sempre é muito pautado pela parte científica da coisa, então a gente não vai falar, olha, acredite no seu sonho, faça tudo sozinho que vai dar certo. Eu confio em você, calma lá, né? A equipe é 100% essencial. E falando sobre esse negócio de saber um pouco melhor dessa, como que você faz assim, ou que dica que você pode dar para o pessoal que às vezes tem dificuldade em perceber as pessoas, perceber os pontos fortes, perceber os pontos fracos, né? Porque isso também é essencial, como eu disse, para que a gente possa ter um bom relacionamento na equipe e conseguir alcançar os objetivos. Tonado, eu diria para você que são anos, anos, anos e muitos anos de experiência para conseguir chegar a esse nível. Eu disse no nosso último encontro, que uma questão de medo. Eu acho isso muito interessante, porque o medo é quando você vai avançar. Então, eu disse, para vocês que têm medo, continuem tendo, porque eu tenho, e quero continuar tendo medo. Todo mundo nasceu igual. E as pessoas muito bem-sucedidas passaram por muitas dificuldades, muitas dificuldades, e continuaram tentando. Não ficaram ali com medo do medo de travarem. Elas continuaram tentando e continuaram tendo medo. Então, eu quero dizer para vocês que têm medo, que vocês continuem tendo medo para avançar. Agora, as pessoas chegam e dizem para a gente, não, para esses caras aí é muito fácil, né? Ah, eles entendem de planejamento, entendem de estratégia, entendem de tudo mais. Mas, gente, olha, ensinar isso é muito difícil. Ensinar habilidades comportamentais é extremamente difícil. Por quê? Você precisa levar uma vida inteira para aprender isso. Mas por que nós buscamos vocês no League of Legends? Porque vocês já fazem isso, vocês já desenvolvem essas habilidades todo dia que vão jogar. Só não sabe o que é aquilo. Só não sabe o que é aquilo. Aquela força que te mantém para você continuar a vencer se chama determinação. Quando você perde, vai lá e joga de novo, se chama resiliência. Quando você dá tudo, todo o seu potencial ali, você está querendo alcançar o seu objetivo. Quando você é solidário com os seus colegas, quando você está sendo todo esse grupo de que a gente chama de coisas que acontecem na vida da gente, elas reunidas se chamam habilidades comportamentais. E essas habilidades comportamentais são muito difíceis de aprender. Então, nós seríamos dois doidos aqui, nós da GG seríamos doidos, se o nosso projeto fosse ensinar habilidades comportamentais. O que nós estamos querendo dizer para você é que você já as tem. Nós percebemos que você já as tem. Eu, como empresário, percebi que nesse jogo, eu já fazia, na agência, eu já fazia marketing esportivo, e percebia que, além do atleta ter, para o atleta ter uma alta performance, não era só o treino, ele tinha que ter rotina, ele tinha que ter disciplina, ele tinha que ter uma boa alimentação, ele tinha que ter um bom relacionamento com ele mesmo, né? Não se culpar tanto pelos erros cometidos, errar mais porque ele está tentando manobras mais velozes. Então, eu diria que, olhe, nós escolhemos vocês porque vocês já têm as habilidades. Nós só queremos dizer para vocês que vocês as têm
como usá-las no jogo, e quando vocês souberem jogar, quando vocês souberem utilizar elas muito melhor no jogo, na vida profissional é a mesma coisa, na vida pessoal é a mesma coisa. Então, as pessoas bem-sucedidas descobriram isso. Descobriram que, além das habilidades técnicas, você precisa das comportamentais. E salve uma coisa muito importante, que você pode jogar vários jogos que são tecnicamente diferentes, e as habilidades você vai carregar com você são as mesmas. Você pode trabalhar em N trabalhos a sua vida inteira. As habilidades técnicas vão mudar sempre, mas as habilidades comportamentais vão ser as mesmas, e elas são as mais importantes. Sim, com certeza, com certeza. E essa coisa também de observar quem está do seu lado, né? Como você disse, é um treino. Por isso que a gente fala de habilidade comportamental, porque você precisa de prática, e como o Décio já disse, né? Essa prática você já faz quando joga League of Legends e consegue transferir isso, traduzir isso para a vida profissional, e tanto no LoL você vai alcançar mais vitórias, quanto na vida profissional você vai atingir esse controle maior, né? E, enfim, por exemplo, no League of Legends, a gente sabe, se você vai para um jogo em time, você pega um profissional dizendo, por exemplo, não, porque o cara não sei o que, ele tinha um weak side, depois ele foi pro strong side, todos esses termos, eles querem simplesmente dizer como que a equipe vai trabalhar junto para que um objetivo dentro do jogo seja bem executado. Então, o lado forte do mapa é o lado que vai receber mais recursos, o lado fraco do mapa é o lado que vai ficar um pouco mais sozinho. E o jogador, claro, talvez ninguém goste de jogar do lado que vai ficar mais sozinho, mas é necessário que isso aconteça. Então, se todo mundo quiser pegar recurso o tempo inteiro, a chance de dar ruim é muito grande, porque não dá para o mapa inteiro ficar avançado. Isso é uma mecânica inata de que vem já do League of Legends, de todos os MOBAs, então isso sempre vai fazer bastante a diferença, tá? E aí fica até um desafio para você que está em casa, está assistindo a gente, está vendo em vídeo, enfim, né? A sua próxima solo kill, ou então no seu trabalho, tenta se comunicar mais com o pessoal do seu time. Eu não tô falando nem por chat, às vezes o cara nem tem o chat, vai te mutar, enfim. É normal, infelizmente, não é todo mundo que tem essa habilidade bem desenvolvida, ou que presta atenção nela, ou que dá importância para ela, como a gente falou no comecinho. Mas tenta se comunicar mais com o seu time, com os pings mesmo, os pings são muito bons. E não é para ficar spamando ping, assim, sabe? Tipo, sai daí, sai daí, sai daí. É complicado. Tenta utilizar os pings de uma maneira mais sensata, mas ao mesmo tempo utilizando bastante. Então, ó, tô indo pra rota, alguém saiu, mesmo que o cara saiu por pouco tempo da rota, né? Pinga que o cara voltou pra base e tudo mais. Isso te ajuda já a fazer um jogo melhor, e claro, ajuda o seu time também, porque, por exemplo, você tem um caçador que quer gankar você, os caras voltaram pra rota, ele sabe o momento que eles vão voltar, e cada vez mais, com o elo cada vez mais alto, você vai perceber que esse mínimo ping, essa mínima informação faz uma diferença muito grande. Então tenta se comunicar mais, já continua, né, trabalhando nessa habilidade de trabalho em equipe. Se atente também a ser o mais eficaz possível com a sua comunicação, como eu disse, nessa questão de ping, para saber o que o seu companheiro de time precisa, às vezes, de você. Então, né, pinga para ter ajuda também, ou então, se o cara tá indo na sua rota, você não precisa que ele vá, escreve no chat, ou então fala para o cara recuar, sabe? Tudo isso é muito importante e entra naquela questão de awareness, né, de você estar ligado no que está acontecendo, analisando o que está acontecendo. Às vezes você não precisa tanto de um gank ou de alguma coisa assim, aí você tem que se comunicar também, isso faz parte de trabalhar em equipe, com certeza. O cara fez uma boa jogada e tal, dá um salve, cumprimenta, sabe? Manda um good job, né? Um GJ ali no chat, alguma coisa, nice, sei lá, qualquer parada assim no chat, boa, né? Pra aportuguesar isso aí, sabe? Enfim, se o planejamento que você estava pensando para você na rota e tudo mais não deu muito certo, ou então no trabalho, você tá com um grupo, uma equipe, o planejamento não deu muito certo, tudo, beleza, assim, tipo, conversa, como o Décio disse, conversa, chega numa boa, sabe, e estimula a pessoa a poder melhorar e tudo mais, né. Na vida profissional, a gente não pode mutar as pessoas, eu não posso, se eu estiver trabalhando com o Décio aqui, eu não posso simplesmente chegar pro Décio e falar, Décio, não quero mais ouvir o que você tem a falar, não, tchau. Não existe isso, tá ligado? Não dá pra fazer. Então, assim, conversa, estimula, né, saiba
como estar nessas situações. Se abra a essas experiências de estar nas situações que de repente não são muito legais, não são muito gostosas de participar, né? Aqueles climas de enterro que às vezes ficam depois de jogo, depois de um trabalho que não deu bom, mas se expor a isso é muito importante. E, claro, pratique essa sua habilidade de trabalho em equipe, porque ela é extremamente importante para você manter a alta performance, ela vai elevar o seu nível de desempenho dentro do League of Legends e na vida profissional, para você conseguir, como sempre, né, alcançar essa vitória no LoL e também controlar a sua vida profissional. E aí, Décio, eu gostaria que você deixasse uma mensagem aí para esse pessoal, né, ainda sobre esse tema de trabalho em equipe, essa galera que às vezes não sabia disso, mas agora está começando a entender que xingar a galera ou colocar a culpa neles não é sempre o mais correto, e também começando a entender como fazer para começar cada vez mais a desenvolver essa habilidade tão importante. Olha, vamos pensar que nós estamos formando aqui, nós temos um time de League of Legends. A primeira coisa que nós precisamos saber é com quem vamos jogar, né? Quem fazem parte da equipe. Tem que haver respeito, tem que haver confiança, tem que haver troca. Bom, se eu não gostei de... É claro que existem alguns momentos que existe uma ruptura, né? Existe uma discordância. É claro que vai existir alguns estresses em alguns momentos, mas isso faz parte, gente. Isso faz parte. Errando que a gente vai tentar acertar. Não pode o cara estar errando o tempo todo e ficar de acertar e consertar e não consertar. Aí não. Mas você precisa confiar na equipe, né? Você tem que saber que não existe. Você está no seu timezinho de League of Legends, não existe no mercado de trabalho nenhum lugar que você vai trabalhar que não seja para trabalhar em equipe. Então, se você não trabalha bem com a sua equipe, não tem jeito para você, para o futuro. Profissionalmente, não tem espaço para você. Então, se preocupe agora. Se preocupe agora, né? Você vai jogar melhor e com certeza você vai ser o protagonista do seu destino profissional. É isso, com certeza, concordo plenamente. Muito obrigado, Décio, mais uma vez pela presença, né? Muito obrigado por essa resenha, por essa troca de ideia mais uma vez. Você de casa, como sempre, fica de olho nos nossos conteúdos aqui da GG Educate. Toda semana tem conteúdo novo no YouTube, no Instagram, a gente está em praticamente todas as plataformas. É só procurar GG Educate, né? Educate, que escreve, mas lê-se Educate, para ficar por dentro dessa habilidade comportamental, de outras habilidades comportamentais, de como se tornar uma pessoa realmente mais habilidosa no geral, para que assim você consiga atingir mais vitórias no League of Legends, chegar naquele elo que você quer, conseguir chegar no time que você quer, né? Enfim, seguir o seu caminho dentro do jogo, seja ele mais casual ou mais tryhard, né? mais profissional, e claro, para você também dominar, controlar a sua vida profissional, que é tão importante para que você consiga se planejar melhor e tenha uma vida profissional realmente que vai te fazer bem, né? Que não vai ser aquele peso gigantesco, acordar todo dia 5, 6, 7 horas da manhã para poder ir para um trabalho que você não gosta e que não faz sentido nenhum para você. Então isso a gente sabe que é muito ruim, ninguém gosta, né? Mas a grande maioria das pessoas precisa fazer isso. E as habilidades comportamentais te ajudam e muito, são essenciais para que você mude essa chavinha e consiga fazer uma coisa que realmente você gosta, mas que também seja rentável, né? Porque não só fazer as coisas que você gosta que coloca ali as coisas na mesa. Eu queria colocar uma coisa aqui com o que você está falando. Claro. Né? Eu acho, por exemplo, essas nossas conversas, elas são super gostosas. Nós somos aqui um time, né? E o tempo passa muito rápido e é muito divertido e é muito bom, né? Então eu vi aqui um paralelo interessante. Quando você está jogando com seus amigos e está se divertindo, e está ganhando, e está se divertindo, é a mesma coisa no trabalho. Quando você está cumprindo uma meta, né, para chegar a um objetivo com uma equipe
que você se diverte com ela para chegar a essa, porque fica tudo muito mais fácil, a vida fica mais fácil. Eu peguei nesse gancho aí que você disse que o cara levanta às 7 da manhã, mas se ele levanta às 7 da manhã para fazer o que ele ama fazer, porque lá ele vai encontrar os amigos dele de trabalho, que o trabalho dele é uma distração, né? Uhum. Tem uma citação de Confúcio que diz que se você amar o que você estiver fazendo, você nunca vai trabalhar nenhum dia da sua vida. Eu queria só fazer esse comentáriozinho dentro do que você fez. E olha, Uhum. é muito divertido quando a gente está aqui. Nós somos uma equipe. É Uhum. muito divertido quando a gente está aqui, né? O Gustavo está aqui por perto, meu filho, né? Hoje a Lívia não pôde estar com a gente porque estava com uma dor de cabeça grande. Mas quando o time está todo junto, é cada dia mais divertido, cada dia mais Uhum. legal. Então é por Sim. aí. Com certeza, eu falo isso também, né? Não só aqui na Educate, mas em todos os trabalhos que eu faço hoje no casting, eu também não tenho essa sensação. A cada dia, uma experiência diferente, uma coisa diferente, um jogo diferente, um momento diferente, e é muito mais legal, né? Pelo menos assim, para mim é muito mais legal do que tantas outras opções de trabalho. E se não fossem habilidades comportamentais, com certeza eu teria muito mais dificuldade, se é que eu chegaria, né? Nesse momento que eu tô e nesse lugar que eu tô. Beleza? Então. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou. Você está vendo isso aqui depois também. Um grande salve, como sempre. Deixa aqui o seu comentário, o que você achou, deixa o seu like. Obviamente, segue a gente em todas as redes sociais, em todas as plataformas. Só procurar GG Educate, que tem 100% de certeza que você vai achar. Beleza? Então é isso. Um grande abraço e tchau!